Mas então, vamos pegar por uma coisa que você falou aí, que eu não é que eu discordo de você, é constatação, não é discordância. Existe, que é claro que isso acontece, acontecia, aconteceu, e mais que eu tenho tido, assim, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de visualizar, pelo menos em algumas academias, vou falar do Rio de Janeiro, que é onde eu mais conheço, de profissionais de mais idade sendo longevos na sua profissão. Primeiro, porque são bem pagos para isso. Segundo, porque suas aulas estão lotadas. Eles ficam tentando achar uma maneira de achar mais um horário no quadro de horários da academia para poderem colocar mais uma aula. E às vezes a academia quer, e não estou falando de academia de bairro, né? Estou falando de Bodytech, por exemplo, que eu posso falar muito bem, porque eu estive lá recentemente e escrevi vários artigos, pelo menos aí com uns 10 profissionais que já estão acima dos 60 anos, ou beirando 60 ou acima dos 60, com as aulas lotadas dentro da Bodytech, querendo, e os alunos querendo mais. Então, significa que o que mais a gente percebe nas academias hoje em dia é essa falta de mão de obra. Eu percebo que uma das maiores dores hoje em dia é as pessoas, pô, mas não faz mais um profissional como o Fofão, não faz mais um profissional como fulano, como ciclano, essa geração não quer nada, e blá, 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 blá. E ficam falando isso. Primeiro porque eles também não formam, não treinam. E porque essa geração realmente é uma geração bem diferente. Então, assim, existe muita possibilidade ainda de se buscar mão de obra qualificada nesse pessoal de mais idade. Então, eu quero entrar nesse caminho com você, porque já existe esse pessoal trabalhando e muito bem obrigado, ganhando muito bem obrigado, eles não querem fazer outra coisa na vida, eles foram talhados para serem professores de ginástica, eles gostam disso, eles estão lá muito bem. E existem vários profissionais de mais idade, né, dos 50 para cima, vamos botar esse marco de 50 para cima, que já desistiram da profissão porque não foram valorizados o suficiente e não tiveram reciclagem. E não tem o chamamento, né? Não tem a oportunidade dessas pessoas irem para as academias. Então, assim, o que está faltando é um reajuste dessa história toda. Né? Tem profissionais capacitados para poder, se não forem capacitados, é muito fácil de capacitar ou retreinar essas pessoas de mais idade, pela maneira deles se comportarem até para um treinamento, né, para uma capacitação. E também vejo não só nos profissionais, né, nos professores de ponta que vão dar aula, até mesmo na musculação, estou falando de aulas coletivas, que eu ainda acredito muito nelas, mas na musculação também a abordagem, o atendimento, a atenção de um profissional de mais idade vai ser sempre muito maior do que um profissional com menos idade. Isso é fato, e é o que a gente vê. A troca constante de profissionais de hoje em dia, dessa geração nova, é muito rápido. Eles entram e saem, eles não têm fidelidade ali com aquilo. E vou além, né? Eu vou falar tudo isso para deixar você explanar sobre isso. E na recepção também, nas vendas, na recepção, que você entende muito bem sobre isso, porque a ideia sempre é de chamar as garotinhas mais bonitinhas, as mais novinhas, as com o corpinho sarado, a que tem um sorriso lindo, mas que chega na hora H, não tem comprometimento, não tem responsabilidade, não vai fixar naquilo que ela tem que fazer, né? Vai se perder e vai espirrar. Ela vai passar muito pouco tempo ali trabalhando naquela função, porque daqui a pouco ela vai querer fazer outra coisa. Então, uma pessoa com mais idade, ela provavelmente poderia atender muito mais na recepção e nas vendas do que uma pessoa de menor idade, dessa faixa etária menor. O que se pensa disso tudo? O que você acha disso tudo? Fofão, eu concordo com tudo que você falou, mas eu gosto sempre de analisar sobre diversos ângulos, né? Então, primeiro, quando a gente vai analisar do ponto de vista do dono do negócio, ou do líder, ou do gestor, quando ele vai contratar, ele tem uma verba X, né? Que depende de quanto a academia dele cobra, né? Se a academia dele é uma academia low cost, ou se é uma academia que cobra pouquinho, menos de R$ 100, coisa e tal, ele não tem condição de pagar um excelente professor, que é caro, professor. Por mais que ele tenha aquele milhão de alunos lá, fazendo fila nos aparelhos, então ele vai acabar contratando um ou estagiário, recém-formado, aquele profissional que se sujeita a ganhar aquele valor. E que, em muitos casos, está ali só para pegar um personal. Então, ele está ali para pegar o personal. Então, do ponto de vista do dono da empresa, ele tem uma limitação de custo. Que aí eu não sei se isso tem a ver com a idade do cara. Né? Ah, ele não contrata por preconceito.
Não, ele não contrata, porque provavelmente um profissional mais, né, da nossa faixa etária vai querer ganhar mais, e ele vai montar o próprio negócio, vai empreender, ou vai dar personal para ganhar mais, para sustentar a família, filhos e coisa e tal. Eu Então, posso, isso é um... eu posso ir batendo uma bola com você? Porque aí a gente vai, Pode. enquanto você fala isso, eu vou raciocinando também e vou te respondendo. Mas, eu entendi o que você quis dizer. Mas, Isso é um dos aspectos, eu ainda vou falar os não, outros. bem, A posição do professor não, e entendi. a posição do aluno. Não, então, mas eu vou aspecto por aspecto. Tá? Nesse aspecto, você que é uma grande pessoa que trabalhou com essa área de vendas, né? Tem a história do custo e benefício. Se um professor que for caro, mas que der a ele rendimento suficiente de encher uma turma de ginástica localizada nos horários nobres, isso não compensa ele contratar aquele professor? Talvez eles não contratem porque aquela história do biscoito é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho. Eu ia falar exatamente isso. Entendeu? Então, a verdade é, eles nem, além deles não contratarem quem é bom ou próximo do excelente para um pouquinho de capacitação de retreino, ele se encaixar e ele render para a academia aquilo que a academia paga, e ele pode muito bem também fazer um. Tudo é combinado, é negociável, mas eu não vejo isso ser feito nas academias. Né? Pode começar com um valor de hora-aula menor e vai enchendo a turma, e o cara confia no taco dele e o gestor, o dono, investe também naquela possibilidade. Então, eu acho que está havendo, está precisando de haver essa conexão desses lados. Né? Tem uma coisa, Fofão, que é legislação trabalhista. Né? Uhum. Para uma mesma função, o mesmo cargo, um profissional, eles têm que pagar a mesma coisa, isonomia que eles chamam. Né? Então, deixa eu também pontuar isso aí. Isso não acontece na Bodytech, por exemplo. Vamos pegar Então, a Bodytech, a Bodytech ela é grande. Então, provavelmente, ela tem cadastrado num sindicato, né, da Bodytech um plano de carreira, ou gestão de carreira, alguma coisa assim. Ali, ela especifica exatamente as diversas faixas salariais que justificam. Então, por exemplo, um profissional que tem até 2 anos, Perfeito. tem não sei o quê, tempo Mas de casa. mas eu quero saber de você o seguinte: você acha que isso é uma exclusividade da Bodytech, só porque ela é grande, porque ela tem dinheiro, ou fazer um plano de carreira é uma possibilidade para qualquer empresa? Qualquer empresa pode. Qualquer empresa pode e deve. Então, agora, se elas fazem, não fazem. Ou fazem. Por quê? Porque o plano depende de 2 profissionais. Primeiro, um consultor que entenda disso para montar o plano. Depois, você tem que ir ao sindicato validar aquilo. Então, você precisa ter um advogado validando aquilo. Porque aquilo vai ser o que vai. Você não pode, por exemplo, o professor chega e fala assim, por que o Fofão ganha 50 horas e eu, que dou a mesma aula que ele, de body pump, por exemplo, ganho 10? Se a empresa não conseguir provar isso, o sindicato obriga ela a pagar R$ 50 para todos os profissionais. Então, a maioria acaba contratando, e aí eu vou te falar agora como aluna, tá? Eu vou numa academia, a academia tem ali 10, 15 no máximo por aula, e às vezes chega lá um professor, uma moça lá com seus 35 anos, para aquela média de 28, ela é velha, né? Certo? Tá até fazendo hora extra para dar aquela aula, mas tá lá. Só que ao mesmo tempo ela fala assim, eu ganho a mesma coisa que o fulano que tem 25, 24 para dar essa aula, então ela também já está começando a pensar em ir embora. E aí a alta rotatividade é maior, eles faltam, eles não têm responsabilidade, e aí o dono da academia começa a perder aluno, mas até ele chegar nesse raciocínio de que, poxa, se eu colocar um professor melhor, e aí você vai falar assim, tá, então tá bom, chegamos a um acordo, vamos ter um plano de carreira e vamos contratar os professores bons, independente de ser jovem ou ser mais velho. Vai acontecer o que você acabou de falar. Quantos professores continuam da nossa faixa etária atuando nesse mercado? Então vai ser difícil. Agora, o Rio de Janeiro sempre foi assim. Sempre. Enquanto São Paulo trabalhava com 25 anos, o Rio já tinha os professores de 30, 35 nas academias. Nunca foi problema, porque os caras sempre foram o quê? O shape. Eu sei que você não gosta de falar sobre isso, mas eu gosto de falar sobre isso. Sempre foram os sarados, sempre foram
os tiozão bonitão, que toda a molecada queria ser igual aos caras. Pô, olha o cara. E até hoje o Rio é uma exceção. Eu lembro quando eu ia para o Rio, que eu ia correr no Leblon, que o cara caía de boca, né? Que eu falava, cara, a gente vem aqui em São Paulo, na Paulista, anda, vê essa molecada de 25, parece que tem Matusalém, de tão acabados que eles estão. Chego lá no Rio, cara, o tiozinho de 70 anos correndo, olha aquilo, gente. Sempre foi. O Rio sempre foi uma exceção. Então, provavelmente, vocês devem ter mais facilidade para contratar profissionais mais velhos. Aqui na Bodytech tem, sim, alguns profissionais. Mas eu já vi muita gente que está chegando lá nos seus 40, 50 e estão fora. Não sei se é por causa da idade, não sei se é porque o professor também já está, sabe, que a gente chama de burro cansado, já não aguenta mais a aula, ou porque o teto que o cara ganha não é suficiente. Então, existe isso, do ponto de vista do dono, do que ele tem, o fato dele não ter esse respaldo, e provavelmente o contador dele fala, você não pode pagar preço hora aula diferente, e o cara não entende nada de gestão, não tem um consultor, e ele vai levando. Do ponto de vista da recepção, a mesma coisa. Eles acabam contratando as menininhas, porque tem muito mais menininha quando eles abrem a seletiva. Às vezes, sei lá, vem 50 menininhas de 20, 22 e uma, duas senhorinhas, né? Que, qual é o problema das senhorinhas ou de quem é mais velho? Tecnologia. Então, na hora que você vai fazer o teste, ela não sabe nem o que é um mouse, nem ligar um computador, nem responder no WhatsApp. Esse é o impedimento na recepção, certo? Para a maioria das pessoas mais velhas. Por isso que eles contratam. Não é que eles não gostam das pessoas mais velhas. Eu concordo tudo com o que você está falando. São atenciosas, são cuidadosas, fazem tudo. Só que esbarra na tecnologia. Aí quando você encontra uma em 1 milhão que entende, daqui, eu mexo no computador, sei fazer acontecer, mando o link. E hoje tudo é tecnologia. A mesma coisa o professor. Às vezes você vai falar assim, mas o professor de 40 anos é moço. Mas às vezes não sabe mexer num tablet, não sabe. Eu lembro uma vez que eu estava em Santos fazendo uma contratação e na bike indoor o professor precisava fazer controles, né? E os controles eram uma planilha Excel naquela época, imagina, 20 anos atrás. O cara nem sabia o que era Excel. Acho que ele falou assim, ela espirrou, né? Então, assim, entende? Existe uma limitação que logo vai se dar pela inteligência artificial também, que vai limitar muitos profissionais. Do ponto de vista do aluno, ele gosta de ver aquela pessoa em quem ele se espelha. Então, se for uma pessoa mais velha, como você falou aí no Rio, que está sarada, que está bonita, que está cuidada, cara, aquilo inspira muito. Se for uma mocinha, inspira mais ainda, né? Ou um mocinho. Então, para o aluno, o que importa é uma boa aula, uma aula bem dada, que ele seja responsável, que ele não falte. E até que a maioria dos alunos hoje também envelheceram, né? Então, eles também querem alguém para conversar com eles, e não para... Né? Que nem tinha um professor, nossa, eu ficava colocando umas músicas que eu vou te falar, Fofão. Então, Era essa situação da música... o funk do paredão, a cachorra. Eu falava, cara, que você não viu agora o final do ano aí o que a nossa digníssima representante nacional, cantora nacional, Anitta, cantou no Réveillon? Então é isso aí que está tocando nas academias. E um professor de mais idade não vai botar, mesmo que ele goste. Mesmo que ele goste, um professor de mais idade vai ter a responsabilidade de perceber que a aula é para todos. E que não pode dar. E o que eu quero deixar como crítica também é o seguinte: é muito investimento, né? Mas eu não posso pagar o professor porque o professor de mais idade é mais caro. Mas eles vão lá e compram uma esteira maravilhosa, melhor do que a outra por ano. E um professor de qualidade, pagando mais, numa sala de ginástica coletiva, ele vai ser infinitamente mais barato do que uma esteira por hora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e também em relação ao que você falou aí, eu também participo de vários processos seletivos e conduzo e seleciono, e infelizmente, eu vejo isso acontecendo em muitos processos seletivos que eu faço. Eu graduo, ranqueio, né, uma pessoa de mais idade nos primeiros lugares, mas chega na hora da contratação, não vai aquela pessoa. E não é por critério de tecnologia, porque a pessoa nem testou. Eu já testei algumas coisas no processo seletivo. Mas e bastaria um pequeno treinamento, é melhor fazer um treinamento bom de uma tecnologia irrisória, que é só deixar em sistema, o WhatsApp, isso é irrisório.
isso em uma semana se faz. É muito melhor contratar uma pessoa de mais idade, responsável e comprometida e fazer um treinamento, uma capacitação do mínimo de tecnologia, do que em contratar uma garotinha de 20 anos que ela, na semana seguinte, ela já não quer mais ficar naquela... Concordo. É um chamado para um outro lugar. Ou que ela vai fazer a faculdade de não sei do quê. Percebe? Então, assim, é uma questão de posicionamento e de visão dos donos da academia que estão errados, eles estão sem foco, né? E existe, sim, professores de mais idade pelo Brasil inteiro, eu conheço muitos. Sim, eu conheço vários, só que a maioria que eu conheço ou está com o seu próprio estúdio, ou é personal trainer, ou já está numa outra posição de você, consultor, idealizador de programas, está num outro nível. E, infelizmente, aqui no Brasil, nem as grandes academias aproveitam isso e nem as outras, porque lá fora, Fofão, quando o cara é um cara como você, eles trazem para masterclass, para workshop, para patrocínio, né? Contratam, é uma estrela, né? A gente via da Les Mills. Eu ia falar, e hoje em dia ainda na Les Mills tem muitos professores de bem mais idade, da nossa época, que ainda estão lá, né? Até porque é a última geração que teve faculdade mesmo, de verdade, conteúdão, pesado. O cara sabe montar treino, sabe fazer, sabe falar com alunos, sabe atender. Né? Coisa que hoje